E até uma outra informação. Para o duelo diante da equipe do Uberlândia, no outro final de semana, no Mineirão, aí o Cruzeiro já deve ter o seu time titular, ou uma boa parte dos titulares. Por quê? O planejamento tem aí o Cruzeiro jogando essa partida diante do Uberlândia, aí teremos o Democrata no meio de semana, é o jogo em casa também, no dia 22. E no final de semana do dia 25 é o clássico diante do Atlético Mineiro. E no dia 28 já tem o Botafogo. No Rio é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então o técnico Tite aí planeja o time titular atuando diante do Uberlândia. Aí deve atuar também contra o Atlético Mineiro. Não acho que vai fazer esse monte de jogo em sequência, ainda em ritmo de pré-temporada, né? Uberlândia, tem o Democrata, Atlético Mineiro, Botafogo. Desses 4 aí, 2,5, vamos dizer assim, com os titulares, temos que aguardar também, mas a ideia é essa. Sábado, Mineirão, diante da equipe do Uberlândia, no dia 17, os titulares em campo. E quem sabe, o Gerson tendo aí alguns minutos. Ele ainda vai passar a treinar com o grupo no decorrer desta semana. A informação, inclusive, é que ele fez físico com uma parte em campo. Então, para sábado, ainda existe uma interrogação, né? Porque é um pouco tempo. Mas talvez ali, ficando no banco, sendo uma atração legal, acho que seria importante levar o atleta para esse compromisso. Se não der, vai ficar para outra semana, porque o Gerson também estava parado, por mais que na Rússia a temporada ficou até mais tarde aí no mês de dezembro e não tão tarde assim em relação ao que o Cruzeiro teve, né? Mas o Gerson estava à disposição aí, fez gol inclusive aliás, foi dia 6 de dezembro, né? O último jogo. Então, talvez faça aí um período de preparação física no começo e depois passe a treinar com o grupo. Vamos acompanhar. Se não for para sábado, vai ficar ou para o jogo com o Democrata ou então para o clássico diante do Atlético Mineiro. É a preparação, a programação do Cruzeiro para este momento e todo mundo na expectativa de que o Cruzeiro possa aí se recuperar, né, da derrota diante da equipe do Pouso Alegre. Chico da Costa, centroavante. Esse tem chance de estrear na quarta-feira, hein? Vai ser apresentado nesta segunda-feira. O Cruzeiro trabalha para colocar o nome do atleta no bid. E aí, ficando no bid, vai pro duelo diante da equipe do Tombense. E dependendo o que vai fazer o técnico Tite, pode até iniciar a partida, porque faltou o centroavante no jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Muita gente me perguntou sobre o Matheus Pereira e a última informação que a gente tem é que as conversas seguem, mas ainda sem o martelo batido. É um desejo aí de ambas as partes fecharem isso de renovação. O Matheus está muito feliz, já comentamos sobre. O Cruzeiro fez uma grande proposta, mas a informação é exatamente aquela que a gente trouxe. Agora, o Cruzeiro aguarda aí uma resposta do staff do atleta, ele que é agenciado pelo Eduardo Maluf, o do Maluf, e vamos ver, isso tende a render ainda mais alguns dias, mas vamos torcer para que o fechamento disso, né, a definição seja o mais rápido possível, mas conhecendo o Matheus Pereira, ele não vai partir para nenhum pré-contrato, nada disso. O atleta tem tudo realmente para... E o Cruzeiro confia, né, que ele vai renovar o contrato. A proposta, a princípio, de 3 temporadas. Se precisar mudar tempo de contrato, o Cruzeiro não tem problema nenhum também. É a informação que a gente tem. Então, é o que temos a respeito de Matheus Pereira e o Cruzeiro aí se preparando para buscar esta reabilitação no duelo diante da equipe do Tombense. Tombense que empatou na rodada e o Cruzeiro precisa vencer porque é um campeonato de tiro curto e a equipe, mesmo com o time alternativo,
nesses primeiros jogos, tem que buscar resultado positivo. Queria colocar também o Cruzeiro nessa conversa, né? Porque o Cruzeiro, o ano passado fez um excelente ano de 2025, embora não tenha chegado ao título da Copa do Brasil, como até se esperava, mas fez um excelente ano, né? Começou ainda titubeando, a Sul-Americana não foi bem, mas depois o Cruzeiro foi muito bem, está na Libertadores da América. Mas entrando no contexto do estadual, porque, vamos lá, nos últimos 10 anos, Bertozzi, vai de cabeça, quantos títulos do Galo e quantos do Cruzeiro, mineiros? Bom, eu sei que o Atlético ganhou os últimos 6, aí 2019... Então basta eu acho que acabou a conversa por aí, né? Acho que a conversa acabou por aí, né? Foi 19. 19. Então o Galo é hexa. Isso. Pode ser hepta. Isso. Galo já foi hepta na sua história? O hexa foi o de 83, que foi o que o Atlético igualou. Então ele pode chegar à maior sequência de títulos de forma ininterrupta da sua história, né? Tá. Aí a gente olha para um Cruzeiro que trouxe o Tite, um Cruzeiro que trouxe o Gerson, um Cruzeiro que não deixou o Caio Jorge sair, foi uma boa grana, mas o Cruzeiro falou, não, é isso aqui, eu só vendo por isso aqui, eu também não vou reforçar o rival, acabou, não tem conversa. O Cruzeiro que mostrou muita força para sustentar jogador e para contratar jogador. Aí você olha o Mineiro. É diferente para o Cruzeiro dos outros dois que a gente está falando? É diferente porque o Campeonato Mineiro é visto de outra maneira pelas pessoas no estado de Minas Gerais. Os lugares no Brasil em que o estadual ainda tem essa força, em que as pessoas normalmente dizem, é diferente, tem que dar a vida, é porque nesses lugares há basicamente 2 times e não 4. E aí, essa atração ainda pelo valor esportivo do campeonato estadual permanece. É a impressão que eu tenho. O período de intertemporada do Cruzeiro foi impecável. Sim. O Cruzeiro fez tudo certo. O Cruzeiro muito provavelmente foi surpreendido pela saída de um treinador que poderia dar um passo à frente no desenvolvimento de ideias, com um time ainda melhor em termos de elenco. Sim. O Jardim foi embora, o Cruzeiro precisou contratar um treinador. Eu entendo, com a temporada começando, que a ideia de trazer o Tite de volta ao futebol foi a melhor que um time na posição do Cruzeiro poderia ter. Vamos ver o trabalho, óbvio, mas não dá para fazer uma crítica à contratação. E aí, começa uma queda de braço econômica e de status no futebol, aqui no Brasil, porque eu entendi o movimento que o Flamengo fez na direção do Caio Jorge como uma demonstração de força. Sim. Eu posso. Então vamos ver. E o Cruzeiro ficou inicialmente numa posição difícil, porque talvez houvesse a participação do Cebolinha no negócio, o Tite e o Cebolinha se dão bem, o Cebolinha jogou bem com ele no Flamengo, principalmente na seleção, seria não uma coisa, né, não uma substituição na mesma altura, porque o Caio Jorge fez uma temporada fantástica, é um jogador que tem melhor perspectiva, mas você pelo menos teria alguém e obviamente colocaria preço. Só que aí o Cruzeiro falou, não, mas eu quero ganhar o que o Flamengo ganhou. Então não tem cabimento eu me desfazer de um jogador como esse, especialmente para entregá-lo para o time que tem o que eu quero. Claro. E aí o Cruzeiro foi lá e deu a cartada dele de força, que é subir os valores da contratação do Gerson até o momento de satisfação dos caras do Zenit, e o Gerson foi contratado. O Cruzeiro quer ser campeão estadual? Eu, André, não quereria. Não é que eu faria questão de não ser campeão estadual. Eu trataria o campeonato estadual como preparação para ganhar o Campeonato Brasileiro, para fazer o que estiver ao meu alcance para ganhar a Copa Libertadores, para fazer a melhor campanha possível em todas as competições que importam. E eu acho que é isso que o Cruzeiro vai fazer. Agora, o campeonato estadual já começou, o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre. E aí já tem gente falando, não dá, né? Não dá. Não tem cabimento. Por mais que seja um local em que o campeonato estadual tem força. Técnicos já perderam seus empregos por causa do campeonato estadual em Minas. Em Minas, no Rio Grande do Sul. O Diniz, o ano passado no Cruzeiro, é que o Diniz já carregava um ônus do ano anterior, né? Até da final da Sul-Americana, né? E ele já começou ali meio pressionado. Teve um estresse no final do ano, na virada de 24 para 25. A gente achava que ele não ia continuar. Chegou à final, né? Exatamente.
E o André falou aqui, não deveria, mas até que ponto o título estadual, este ano especificamente, depois de 6 títulos do Atlético, o Cruzeiro vendo que ele está... O ano passado, Bertozzi, não sei se você lembra, a gente até falava, o Atlético tinha sido finalista da Libertadores da Copa do Brasil. Mas com as vindas de Dudu e Gabigol, parecia que o Cruzeiro começava o ano mais feliz e mais otimista. Exato. E acabou realmente mais feliz e mais otimista por outros caminhos. Mas parecia que o Cruzeiro... Esse ano não tem a mesma sensação? Uma derrota no estadual, embora sendo estadual, pode pesar? Pode, mas acho que não mexe tanto com a perspectiva geral do ano, embora eu entenda que tem sua importância sim, porque não chega a ser um cenário tão dramático quanto era do São Paulo, por exemplo, quando ganhou aquele Paulista com o Crespo. Mas estamos falando de nenhum título desde 2019. Nenhum. Nem regional, nem estadual. Série B aí nessa... Não de nenhum título de alguma relevância. Então, assim, pro torcedor que viu o seu time ali, sabe? O Cruzeiro teve ameaçado, não de desaparecer, mas de perder relevância mesmo, sabe? De ficar ali num limbo. E hoje ele se reconstruindo, estando ali do tamanho que está de novo, falta dar o golpe na mesa. E, queira ou não, assim, no mínimo voltar a levantar uma taça, por o menor que seja, é alguma taça, né? Então eu acho que seria esse golpe na mesa que seria importante. Claro que você quer mais, e quando o Pedrinho assume a SAF e se compromete a fazer esse tipo de investimento, como o do Gerson que o André lembrou, ele quer levar o Cruzeiro de volta a grandes glórias, que são muito mais que o Mineiro. Mas acho que recuperar o Mineiro faz parte desse processo de dar esse golpe na mesa. Sabe? Ô Pedro, o Cruzeiro, com essa tacada aí do Gerson, o retorno aí do Tite, né? Permanência do Caio Jorge, o Cruzeiro hoje chegou no patamar do Palmeiras? Não. Não? Não, porque o Palmeiras já tem o que o Cruzeiro busca. Esse Palmeiras que a gente se acostuma a ver, de Abel Ferreira, de Gustavo Gomes, de Rafael Veiga, para citar jogadores que já levantaram taças importantes, ele é um grupo vencedor. Você pode questionar o que foi 2025, você pode falar de 24, mas é um grupo vencedor. Ele está passando por alguma reformulação desde o meio do ano passado, desde a temporada passada, mais algumas agora. A gente viu sexta-feira ser falado em Almada, em John Arias, né? O Marlon Freitas estreia ontem. Mas esse Palmeiras, ele é vencedor. Sim. O papo do Palmeiras é com o Flamengo. O papo do Cruzeiro é para tentar ser lembrado, e se um dos dois escorregar em alguma das grandes competições, ele quer estar ali. Mas hoje, em termos de 11 ou até de elenco, tá ali? De 11. De 11 tá? De 11 eu acho que a gente vai poder falar daqui a um tempo, porque o Cruzeiro vai ter uma espinha dorsal muito forte. O Cruzeiro tem um treinador que pode ser muito forte e pode se tornar muito vitorioso. Ele admite que a coisa no Flamengo não andou, no caso o Tite, e a coisa no Cruzeiro eu acho que pode andar. Você vê uma entrevista do Tite. Quando a gente para falar do Gabriel ontem, eu acho que tem um aspecto, e o André Ramalho fala muito isso na entrevista hoje, a gente às vezes esquece de olhar para o ser humano. Quando a gente vê o André Ramalho falando o que foi o ano dele, e que às vezes a gente não sabe, não tem ideia da dor que o cara carregou durante um ano e está aqui, podia ser assim, podia ser assado, está pouco intenso, está com a cabeça longe. O Gabriel não estava feliz no final do Flamengo, o Gabriel não estava feliz no Cruzeiro, o Gabriel pode estar feliz no Santos. É por causa do gol de ontem que eu vou falar que a temporada vai ser maravilhosa? Não, mas talvez você possa esperar um pouco mais. O Tite não estava bem desde que acabou a Copa de 2022, o Tite se forçou a tentar ficar bem num trabalho com o Flamengo, o Tite, a saúde dele gritou para ele que ele não estava bem, e agora me parece que ele está numa situação de um pouco mais de leveza para trabalhar, para ser quem ele é, e isso pode casar nesse Cruzeiro. Então, com essa base, com essa espinha dorsal, com essa qualidade, a gente está falando de Matheus Pereira, de Caio Jorge, de Gerson, sabe? De um grupo que já em algum momento no ano passado teve boas sequências. E com um treinador que chega, entendendo o que é o futebol brasileiro, eu acho que em algum momento esse 11 pode estar jogando futebol igual, talvez naquele momento, ali, naquele mês ali, que a gente sempre para debater. No último mês o Cruzeiro jogou mais bola que o tal time. Ele pode superar até o Flamengo, dependendo do mês. Agora, campeonato de 38 rodadas, sequência de mata-mata, ser um grupo vencedor. O Cruzeiro quer estar num papo que ele ainda não está. Ele está tentando mostrar credenciais para entrar num evento que o Flamengo e o Palmeiras estão lá todo ano. Sim. Estão lá todo ano dominando a pista. E o Cruzeiro quer estar ali, comprar uma roupa bonita, acha que tem condições, mas ele quer entrar nesse papo, ele ainda não entrou. Ele quer voltar a ser lembrado para isso como ele já foi em muitos anos, gigante que o clube é. Ainda não está. Em algum momento esse 11 pode bater, quanto grupo, acho que o Flamengo vai estar acima, o Palmeiras para mim pode bater, só que Palmeiras e Flamengo são grupos vencedores. O Cruzeiro ele quer beliscar alguma coisa esse ano para estar nesse papo. Sim.
mas eu acho que ele ainda não é. E já acharia até para o Leonardo Jardim, uma manutenção de trabalho com o Leonardo Jardim, ela seria positiva. Tornaria o Cruzeiro ali em alguma medida. É diferente quando ele bateu naquela final sul-americana, que a gente viu o Cruzeiro perder e sabe que ele perdeu em alguma medida. Agora não, agora ele quer ser um vencedor e começar a frequentar essa mesa aí de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o que a gente tem no Brasil, há alguns anos, de forma bem solidificada, são 2 candidatos a tudo sempre com sustentabilidade, de maneira sustentável, Flamengo e Palmeiras. Sim. Houve anos em que um não ganhou nada, sim, o outro não ganhou nada, sim, mas eles vêm ganhando e ganhando o que interessa, ganhando o que os outros querem ganhar de forma sustentável. E eu entendo que eles vão permanecer assim. E que o Flamengo é melhor que o Palmeiras já há algum tempo. A temporada passada, ela é anormal no sentido do Palmeiras não ter feito nada parecido que se imaginava que faria. O Flamengo fez. Nos últimos anos, eventualmente uma equipe se coloca entre eles. O Atlético Mineiro conseguiu fazer isso em uma temporada, o Botafogo conseguiu fazer isso em outra temporada. No início de 2026, ao que parece, o principal candidato a ser esse terceiro time é o Cruzeiro. Então, se eu acho que o Cruzeiro já está no nível do Palmeiras, eu acho que não. Porque o ano passado, por melhor que tenha sido, não lhe dá essa credencial. Mas pode ser, e eu acho que em termos de pressão, já é semelhante. Pressão local. Tá. Pressão do torcedor e pressão nossa aqui. Não nossa no linha de passe, não nossa na ESPN, mas nossa da chamada crítica. Sim. Acho que a pressão sobre o Cruzeiro esse ano vai ser comparável ao que é a pressão sobre o Palmeiras, mesmo respeitando as diferenças de mercado, onde está cada um e como é a cobertura, né? Tem as suas particularidades. Mas o Cruzeiro tem um projeto que é maior do que o campeonato estadual. Sim. Bastante maior. Sim. Bem além, sem dúvida. Bem além disso. Então, eu acho que o nível é semelhante. O começo da temporada do Cruzeiro registra alguns desfalques que, por enquanto, não são tratados como situações graves, mas seguem sob acompanhamento. Neiser Villarreal não participou da partida de estreia, e o técnico Tite comentou os possíveis motivos da lesão na coxa esquerda do atleta. Há fatores que fogem ao nosso controle. A gestão da carga de trabalho talvez seja um dos maiores desafios. Aplicar o estímulo, respeitar o tempo de recuperação, voltar a estimular e logo depois ter outro jogo. Isso é complicado. Mesmo com todos os cuidados, o futebol é feito de intensidade, velocidade e força, e situações como as do Neiser ou agora do Mateuzinho acabam acontecendo, explicou. Villarreal se reapresentou ao Cruzeiro no dia 2 de janeiro, junto com a primeira parte do elenco, e havia a expectativa de que fosse titular contra o Pouso Alegre, no último sábado. No entanto, sofreu a lesão durante o treino da quinta-feira anterior e já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Outro jogador que gerou apreensão foi o volante Matheus Henrique, substituído aos 17 minutos do primeiro tempo após sentir dores na panturrilha esquerda. Pelas redes sociais, ele tranquilizou a torcida. Sobre ontem foi apenas um susto, graças a Deus. Fiz exames e nada de importante foi constatado. Ainda na primeira semana de atividades, o Cruzeiro também perdeu o goleiro Matheus Cunha, que sofreu uma entorse no joelho direito durante um treinamento. O atleta passou por cirurgia e seguirá em recuperação sob os cuidados do departamento médico da Raposa. Matheus Henrique e Villarreal são dúvidas para o próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A equipe viaja a Uberlândia para enfrentar o Tombense nesta quarta-feira, às 21h30 de Brasília. Mesmo ainda aguardando regularização no BID, o meia Gerson já iniciou os trabalhos no Cruzeiro. O jogador começou passando por testes e avaliações no setor de saúde do clube, com atividades na academia, antes de realizar exercícios leves no campo. Gerson estava de férias no Brasil em razão da pausa do futebol russo durante o inverno e não entra em campo desde o dia 6 de dezembro. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!